E aí pessoal, beleza com vocês? Tudo certo aqui comigo? Espero que esteja tudo certo aí com vocês. É Dailton que vos fala. Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final. Vou dar aquela ajeitada ali, ele já caiu uma vez aqui, tive que recomeçar, mas faz parte do contexto. Aqui não tem estúdio, edição e fundo verde, sabe aquela parada da tecnologia que o cara vende um peixe que ele não é? Você conhece gente assim que vende um peixe que não é? É mais ou menos isso aqui. Aqui é o peixe que você está comprando, é o peixe que você vai levar, tá certo? Nu e cru, direto, caindo no telefone, do jeito que é, beleza? Ó, nós estamos numa aventura aqui, estudando, aqui no canal Bíblia Ponto Final, estudando as mentiras do diabo. E já passamos por assuntos assim bem interessantes. E eu tenho certeza que no momento certo o Espírito de Deus vai colocar isso. Porque o que acontece? A palavra de Deus vai ser enviada a todos, tá certo? Mas em alguns específicos, aí a palavra vai, que a palavra é a semente, ela vai encontrar um solo adequado, sabe? Hoje eu estava fazendo a meditação no grupo remanescente do WhatsApp e eu disse assim que, cara, é uma coisa curiosa você querer falar a palavra de Deus para uma pessoa que se diz cristã e a pessoa não querer ouvir. Isso acontece porque ela está focada na doutrina dela, sabe? Na religião dela e no líder espiritual. Esqueceu aqui Cristo, esqueceu a palavra de Deus por completo. Mas esse canal surgiu com esse interesse de fazer renascer a palavra de Deus nua e crua. A mesma palavra que levaram os profetas à morte, a mesma palavra que levaram os apóstolos à morte, a mesma palavra que levou Cristo à morte e a mesma palavra que, com graças a Deus, com fé em Deus, vai me levar à morte também, que é isso que eu aguardo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá certo? É loucura. A pregação é uma loucura e eu tô dentro dessa loucura aqui porque o Espírito fala muito claro nos meus ouvidos, apesar de eu ter esse jeitão assim, e eu louvo a Deus por isso. Beleza? Então, o último vídeo que nós fizemos na Mentira do Diabo falou sobre a lei, a palavra e o mandamento. Cara, é interessante você ver os vídeos anteriores. Quer dizer, o nome do vídeo é a lei, a palavra e o mandamento. Lá, quando você acessar, vai estar as mentiras do diabo. Tá certo que são 7 ou 8 vídeos já com esse tema, as mentiras do diabo. Porque dentro do mundo religioso da humanidade, desde que Deus criou a Terra, cara, tem as verdades de Deus e as mentiras do diabo, cara. É só isso que tem, cara. E a gente vive nesse mundo que a gente vive hoje, com pernilongo, trabalho que cansa, um sol que queima, doenças, essas paradas todas aí, justamente porque a humanidade, ó, se desviou dos caminhos da palavra de Deus, beleza? E acreditou mais nas mentiras do diabo. Daí, cara, o Espírito falou, cara, faz uns vídeos aí sobre as mentiras do diabo, que é o que acontece certo? Então é isso. Nós estudamos lá que aquele que é de Deus ouve as palavras que são de Deus, e Cristo falou, por isso que vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Então, para ser de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, tá certo? É a Bíblia. Aqui eu tenho meu caderninho, mas a Bíblia. Isso aqui. Para ser de Deus, tem que ouvir a voz de Deus. Não tem como, cara, você herdar o reino dos céus, a eternidade, se você não ouvir a voz de Deus. Cristo fala que as ovelhas deles ouvem a voz dele e obedecem. Beleza? Você vai chegar lá, cara, eu tenho certeza. Sei que é difícil, cara, quebrar alguns estereótipos, tradição familiar. Imagina para um judeu hoje chegar e falar pro pai dele ali, falar assim, pai, eu quero seguir Cristo. O cara vai ser deserdado, cara. Vai ser duro pro cara, mas vai ter muito menininho ali, cara, dessa nova safra aí que vai acreditar na palavra de Deus, beleza? Porque eles ainda não acreditam no Cristo como o seu Salvador. E a situação deles é bem complicada. A nossa também é. Beleza? Então, nós estudamos lá a lei, a palavra e o mandamento. Já explicamos isso, vamos falar um pouquinho depois sobre isso de novo. Aí, ó, agora, inevitável, cara, nós vamos falar sobre o cancelamento da lei, tá certo? Vamos lá. A jornada, eu vou fazer algumas perguntas aqui, você vai responder para mim, beleza? Eu faço a pergunta, você responde, certo? O que são as leis de Deus? Responde aí para mim. Você tá com sua Bíblia? Dá uma pensada, rapidão aí, ó. O que são as leis de Deus? Qual é a função das leis no universo? Fala para mim. Quais são as funções? Qual a função das leis no universo?
Como uma sociedade consegue sobreviver no mundo atual? Fala pra mim. Responde aí. Como é que uma sociedade consegue sobreviver no mundo atual? Beleza? Vai pensando aí. E o que é um crime na sociedade? A sociedade entende o que, quando ela fala assim, se é um criminoso, o que esse criminoso fez para ele ser taxado de um criminoso? Beleza? Poderia fazer 150 milhões de perguntas nesse contexto aqui, tá? Mas eu vou dar umas respostas bem simples aqui. A primeira pergunta: o que são as leis de Deus? É tudo que rege o universo, cara. Ó, na meditação lá, o diabo falou que a lei de Deus foi anulada, foi cancelada, tá certo? E 90% do mundo acreditou nisso, porque você vai numa religião que não segue mais a lei de Deus. Eu sei porque é, tá certo? Eu moro aqui no Brasil, eu sei que é uma ou outra só que ainda tem a lei de Deus do jeito que foi escrito lá em Êxodo 20. O restante não segue mais. Então, a lei de Deus é o que rege o universo. Se não fosse a lei de Deus, nem o átomo existiria, porque foi pela palavra dele que tudo veio a existir. E você é átomo, né? Aquela madeira que está ali atrás, e átomo é a menor parte da criação. E o acúmulo de átomos forma lá uma célula, depois um átomo, molécula, depois molécula, célula, aí vem um, né? Sem as leis de Deus não haveria nem o átomo, porque foi tudo ele que criou. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nossa resenha. Qual que é a função das leis no universo? Cara, manter a ordem, cara. Olha só, é simples, ó. A lei de Deus foi cancelada, beleza? Mas aí você tem um juiz, ó, tem até o Supremo que viraram. O Supremo virou tipo artista hollywoodiano, sabe? Estrelinha. O nosso Supremo, infelizmente, o Supremo era só para pegar e julgar o mérito da causa, tá certo? Pegar a lei e julgar, mas eles começaram a criar a lei, viraram estrela. O Legislativo cria a lei, o Executivo executa, o Judiciário analisa a questão do mérito, né? Mas nosso Judiciário aí, bem, ó, nossa sociedade... Então, qual a pergunta aqui? Qual a função das leis no universo? Manter a ordem. Você vai ver que mata-se. Hoje no mundo, assim, principalmente nesse início de 2025, tá tendo um levante aí de homens que estão pegando menininhas aí de 12, 13, 9 anos e estão estuprando as menininhas, virando as meninas ao avesso e depois matam as meninas, tá certo? Isso aí não é pecado, cara. Aí você vai falar, cara, você vai ficar horrorizado, mas isso não é pecado, sabe por quê? Porque Deus falou para não matar. Mas lá embaixo, onde a lei, o papado romano mudou essa lei, fala assim, para não cobiçar nada que é do próximo. O cara tá lá, sem fazer nada, tem um ditado chulo que fala assim, que cabeça vazia é o sino do diabo. Aí ele vê a menininha, e as menininhas de hoje, o pai e a mãe... Os pais e as mães de hoje são lamentáveis, cara. Lamentáveis, só uma tristeza só. Que deixa sua filha sair de casa com a roupa mostrando todo o corpo. Aí beleza, a menina tá errada, o cara tá errado, mente vazia. Ele olha a menina se expondo lá no Facebook, no Instagram, mostrando o corpo. Aí o cara é dominado por uma ação lá, ele vai, acaba estupra a menina e mata a menina. Mas aí o que que é? Matou ela? Ele desobedeceu a lei de Deus. Então, a função das leis no universo é manter a ordem, cara. Desde quando a humanidade deixou de obedecer às leis de Deus, desordem. E nosso Deus é um Deus de ordem, beleza? Eu vou cruzar a perna aqui porque eu tô meio cansadão. Ando trabalhando muito, mas Deus é bom. Tô fazendo esse vídeo agora, são quase 3 da tarde aqui, feriado aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e vou ficar mais ou menos hoje só observando. Como a sociedade consegue sobreviver no mundo atual? Através de leis e regulamentos, cara. Olha só, no código, eu sempre gosto de frisar o código de trânsito. O nosso trânsito, a nossa via é mão direita, em inglês é mão esquerda. Imagina se cada um quisesse andar do jeito que quisesse. Imagina se um cara hoje aí fala assim, pô, vou pegar a mão esquerda, vou andar que nem o inglês porque eu quero ser metidão que nem o inglês. Falar com a boca cheia de algodão, bof, bof. Mas nossa mão é mão direita, então a sociedade ela consegue sobreviver através de leis e regulamentos, cara. Aí vem o diabo e coloca na sua mente, aí na mente que a lei de Deus foi anulada. Isso aí, cara, tem que estar hipnotizado para acreditar numa parada dessa aí, tá certo? Então, fora outras coisas, né, cara? Tudo tem ordem.
mas a sociedade só consegue viver com leis e regulamentos. Limite de velocidade, o cara fez alguma contravenção. E ó, eu vou falar um negócio aqui, o mal, sabe qual é uma das coisas que é um mal necessário na nossa sociedade é a polícia, cara. A polícia é um mal necessário, sabe por quê? Porque só existe polícia porque o cidadão desobedece à lei, cara. Você vê que interessante? Se todo mundo obedecesse à lei, não matasse, não roubasse, tinha polícia, cara? Não tinha polícia. Acaba sendo um mal necessário, que nem o motoboy. O motoboy é um cara, que é um mal necessário. Não existe um cidadão ou um grupo que desobedece mais as leis do que o motoboy. Mas aí todo mundo faz vista grossa. Por quê? Acaba sendo um mal necessário. O que é um mal necessário? Onde todo mundo usa. Eu uso, você usa, o advogado usa, o cara leva encomenda pra cá, meio que agiliza tudo. Mas, cara, pensa no maluco. Aí eu tenho um pensamento assim que é interessante. Aí o motoboy morreu. Aí a mãe do motoboy tá lá no enterro dele, no funeral, e fala assim: meu filho, era um menino tão bom, morreu, tão jovem, tinha a vida inteira pela frente. Mal sabe ela que o miserável empinava a moto atrás de carro, cortava no farol vermelho, fazia o auê. Quer dizer, então é um mal necessário e os caras são os maiores infratores de trânsito que tem na nossa sociedade, mas é um mal necessário. É uma classe que a gente usa, sabe o mal necessário? Desobedeceu a regra, tá certo? É cabuloso, né, cara? Se a gente for parar para pensar assim, com um pouco mais de racionalidade, é interessante. E o que é um crime na sociedade? Bom, um crime na sociedade é ser um fora da lei, cara. Você pode ver aí, ó. Quando eu era mais moleque, passava na Record, né? Sessão Bang Bang. Quem é das antigas vai saber o que é isso. Aí tinha lá umas séries bem loucas, tipo Lara, Milaredo, Bonanza. Eram esses filmes de faroeste, né? E aí tinha um xerife, né? Que era o cara que mantinha a lei e a ordem, né? Pra você ver que loucura, mantinha a lei e a ordem. E ele perseguia somente quem? Os foras da lei. Meio cabuloso, né? Ai, cara, eu não sei o que Deus faz na minha mente um rebuliço, assim. Já ouviu falar do termo rebuliço? Mas eu gosto, eu permito. Olha só, vou ler para vocês Mateus 5. Eu tô bem calmo hoje que eu acabei de almoçar. E sempre quando você acaba de almoçar, você sabe por que você fica mais molão quando você acaba de almoçar? É assim, ó. Você acaba de almoçar, vou te ensinar um bagulho aí. Você acaba de almoçar, 50% do fluxo do seu sangue corpóreo, ou melhor, o sangue que está dentro de você, é destinado para a região do estômago. Então você almoçou uma quantidade lá, aí 50% desse sangue vai para a região do estômago para ajudar na sua digestão. E aí você tem 50% menos de sangue fluindo pelo corpo e principalmente no cérebro, por isso que dá essa letargia, você fica molão. Não é porque você comeu demais, é porque o sangue foi para o estômago para fazer a digestão e aí tem menos. Depois que você faz a digestão, você volta na pilha, tá certo? É assim que funciona. Mas é simples também, cara. É só dar uma pesquisada aí. Minha mulher pega mal que eu falo isso, mas cara, real é essa. Real é essa. 5,17 de Mateus. Falando sobre umas questões aqui bem relevantes. 5,17. Esse aqui é famoso, cara. Você é um cristão, você se intitula um cristão, nós falamos bastante disso aqui. Você fala que acredita em Deus. Então, no vídeo passado, a palavra está dizendo aquele que acredita. Cristo está falando que aquele que é de Deus ouve as palavras que são de Deus. Por isso vós não me dai ouvidos, porque vós não sois de Deus. Então todo aquele que não ouve a palavra de Deus, Cristo está falando que não é de Deus. E agora, Cristo está falando para você, cristão, meu dedão, para você, cristão, e para mim, que sou um discípulo. Olha o que ele vai falar aqui. Só que você não acredita, porque você foi enganado pelo diabo. Mas eu vou falar mesmo assim, tá certo? 5,17 diz assim: Cristo está falando: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nem um tio, jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Cara, se tem um texto mais fácil de entender isso aqui, é esse. Sabe por que eu falo que é fácil? Você pode falar assim, sabe por que você não entende, cara, a Bíblia? Porque você não busca.
A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis toda vez que me buscar de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Mas sabe como é que você faz? É rápido. Você não busca, você está mais preocupado com... Sério, cara. Eu vou pegar leve hoje, tá? Mas eu vou focar aqui nas coisas que Cristo disse. Então eu vou pegar aqui e vou ler de novo para vocês, ó. Tá dizendo assim, não pensa vocês que eu vim revogar a lei. Não vim não, cara. Anular a lei. Cristo está falando que ele não veio fazer isso. Ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Você entende isso aí? Ó? Por que ele fala que veio para cumprir? Porque aqui, ó, aqui atrás, Deuteronômio, Êxodo, o santuário no deserto fala de Cristo. A matança do cordeiro lá como expiação para remissão dos pecados fala de Cristo. Jeremias fala de Cristo. Ezequiel fala de Cristo. Tá certo? Jó fala de Cristo. Salmos fala de Cristo. Então quando ele fala assim que eu vim para cumprir, ele veio cumprir aquilo que está escrito nas Escrituras. Não é que está escrito lá em João 5:39? Examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras é que testificam. O que é o testificar? É alguém que fala assim, é verdade. Então as Escrituras falam, é verdade, é ele. Então ele veio cumprir aquilo que estava escrito sobre ele nas Escrituras. Então ele é obediente. Ele é tão obediente que nós já fizemos um vídeo que eu falei assim, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque essa era a vontade do Pai para a vida dele. Aí você vem falar, acreditar no diabo, que veio falar que a lei foi anulada. Tem grandes pessoas que eu conheço que vivem nessa mentira. Tem gente que eu conheço que tem familiar que é pastor. Pastor, cara. É terrível, cara. Ensinando isso aqui. Você viu o que ele falou aqui? Aquele, pois, que ensinar, ó. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Tá vendo? Se o cara fala assim, eu sou um pastor, e ele pega a Bíblia e não ensina a Bíblia pra pessoa, é terrível, cara. É menor no reino dos céus, talvez nem ganhe a salvação se ele não se arrepender. Imagina aí a missão de um pastor, cara. Olha, eu não queria estar na pele do pastor, ainda bem que eu sou evangelista. E eu louvo a Deus porque ensino só o que está aqui. Por isso que esse canal aqui chama-se Bíblia e ponto final. Não tenho medo de falar porque eu sei que eu estou falando de acordo com o que está aqui. E ele continua falando, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um tio nem um ímpio jamais passarão da lei até que tudo se cumpra. E a terra e o céu vão passar. Nós fizemos os vídeos lá atrás falando sobre o dia do Senhor, que é a volta dele nas nuvens do céu. Isso vai tudo acabar, cara. Eu louvo a Deus. Minha oração hoje em dia é assim, sela o quanto mais rápido possível os teus servos, para que o Senhor venha. Para que não morra mais criança pela rapaziada que desobedece a lei e vê uma menininha e estupra a menina, cara. Arrebenta a menina, cara. Outro dia tem um vídeo na internet, assisti essa semana, um documentário muito louco. Fala assim, fé versus o anticristo, a batalha final. Os líderes do papado romano, o quanto que eles estupraram moleques, meninas dentro das paredes do Vaticano. Nossa. O Pio, não sei das quantas lá, na época do nazismo, o Hitler detonando a rapaziada e ele, ó, na boca miúda, não falou nada. O negócio é terrível, cara. Tô aqui pra acusar não, mas tá vendo aqui? Ensinou, mudou os mandamentos de Deus. Ó, o papado romano mudou as leis de Deus, ensinou diferente, se tornou a besta, cara, do Apocalipse, ensinou tudo errado. E aí tem uma galera, ó, eu fico com dó. Eu tenho muita gente que anda comigo assim, que eu trabalho com pessoas que acreditam, né, cara, no papado. E hoje eu nem falo muito, cara. Sabe por quê? Porque o meu pai falava assim que é uma parada tipo, dar murro em ponta de faca. Dá dó. Dá dó. Porque naquele dia vai olhar, vai perceber, fala, fui enganado. E foi enganado, cara. E é mais o Bíblia ponto final tá aqui, para através do estudo da palavra, abrir seus olhos. Então, Cristo tá assim, categoricamente, cara, dizendo, não mudei a lei, não cancelei a lei, eu vim cumprindo. Aquilo que estava escrito a respeito de mim, eu cumpri, vou cumprir tudo, tá certo? E ele fala que aquele que ensinar errado vai ser julgado, e aquele que também ensinar certo vai ser contemplado, beleza? Aqui nós estamos tranquilos quanto a isso, nós ensinamos do jeitinho certo, tá certo? Não que eu seja uma pessoa correta, mas que eu ensino certo, eu ensino. Isso aí, ó, não tenho dúvida em relação a isso. Eu sou uma pessoa horrível, mas que eu ensino
Aqui, de acordo com a Bíblia, eu ensino, isso é fato. Isso eu não tenho, posso falar que eu ensino certinho. Eu sei que eu ensino. Aí quando ele fala, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder muito dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei nos reinos. O que é justiça na Bíblia? Justiça é obediência, cara. E os escribas e os fariseus liam a Bíblia, mas eles não obedeciam. Tanto é que eles não obedeciam, porque a Bíblia toda fala de Cristo. Quando Cristo veio, eles não aceitaram o Yeshua HaMashiach, que é o nome verdadeiro de Cristo. Sabia, né? Yeshua HaMashiach. O Emmanuel, o Deus conosco. Eles não aceitaram. Então, se ele fala assim, se a obediência de vocês não excederem muito a dos escribas e os fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Então, tem um reino dos céus. E aqui eu estou mostrando para vocês que não, Cristo está falando categoricamente que ele não cancelou a lei. Beleza? Olha só. Show. Então esse foi Mateus 5, do 17 ao 20, Cristo falando pro cristão. Para aquele que você acredita nele, então obedece o seu Cristo, cara. Para ser um cristão de verdade, para ouvir a palavra dele e ser de Deus de verdade. É isso que eu estou falando. Você pode até achar que é, mas se você não ouvir a voz dele e obedecer o que ele está falando, você não é. Está sendo enganado, beleza? Romanos 3, 31. Eu não tenho medo de falar não, é porque é real, cara. Alguém tem que falar. Eu vou falar. Se aí seu pastorzinho aí com gravata achar ruim, pede para ele falar com Deus. Ora e fala com Deus para ele ensinar certo, cara. Romanos 3, 31 tá escrito assim, ó. Olha que legal, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? Eu tenho fé, eu anulo a lei? Paulo está dizendo assim, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Confirmamos a lei pela fé. Eu tenho fé, eu só tenho fé no quê? Na palavra, em Deus. Mas Deus, ele fala através da sua palavra. Se eu não tiver fé naquilo que ele disse, eu não confirmo a lei. Agora, a partir do momento que eu confirmo, acredito, eu confirmo. Mas não é pelo fato de que eu tenho fé em Deus, eu anulo isso. Eu não anulo isso não, cara. Eu confirmo, porque eu estou acreditando naquilo que está escrito na palavra. Beleza? Olha só, pensa aqui comigo. O diabo mentiu no que diz respeito ao cancelamento da lei. Fato. Cristo ressuscita no domingo para cumprir a lei. Sabe por que ele ressuscita? Porque ele falou que ele ia ficar 3 dias. Olha para você ver. Cristo morre na sexta. Descansa no sábado, que o sábado é o quê? É dia de descanso. Ele descansa no sábado porque ele mesmo em outros textos, na ressurreição de Lázaro, ele falou que Lázaro dormia. Então ele deu uma dormidinha no sábado, descansou e no primeiro dia da semana ele começa a trabalhar. Tanto é que na hora que ele ressuscita ele já começa a pregar o evangelho. Abrir a mente dos meninos porque os meninos não compreendiam. Pega lá Lucas para você ver. É simples, cara. Tá certo? É simples. Os apóstolos vivem em obediência às leis de Deus e morrem por isso. Percebe? Que os apóstolos, eles não roubaram galinha, não ficaram devendo grana. Eles morreram porque eles obedeceram à lei de Deus. Então a lei não foi cancelada para eles. Foi cancelada pelo mundo. Dostoiévski fala que quando você colocar uma pessoa 100% justa ou que quer fazer a coisa certa no mundo, o mundo vai destruí-la. Exatamente isso, cara. Dostoiévski tem um livro legal chamado O Idiota. Se você curtir, dá uma pesquisada lá, baixa um PDF e lê. Interessantíssimo, cara. O que é uma pessoa boa nessa sociedade mentirosa e falsa. Beleza? Então os apóstolos morreram por defender a lei. O Apocalipse é a revelação da palavra de Deus. Lei para os nossos dias. Então o Apocalipse vai falar tudo o que vai acontecer nos últimos dias. É lei. Porque o que está escrito vai cumprir é lei. Se vai cumprir é lei. Show? Ele diz que haverão 2 tipos de pessoas, os selados de Deus na mente e no coração e na mão, e os selados do diabo na mente, no coração e na mão. É real. 2 tipos de pessoas. Os que vão ter a marca da besta, que vão ser selados na fronte e na mão direita, aí, consequentemente, no coração, e os selados de Deus, que vão receber um selo na testa, na mão direita e, consequentemente, no coração. 2 tipos de pessoa. Não existe 3 tipos de pessoa. Só existem 2, os salvos e os perdidos, os selados pela besta e os selados por Deus. Somente 2 tipos de pessoas. Ponto final. Ponto final. Beleza? Caso a lei de Deus fosse abolida ou cancelada, não existiria mais nenhum átomo sequer. Foi aquilo que eu falei no começo. Pois todo o universo obedece às leis que a física teima em entender até agora. Então, olha só. Só existe... Deixa eu falar um negócio para você aqui. Ó, só existe o estudo da física, só existe o estudo da ciência porque Deus criou tudo isso aí, tá? Por isso que os caras estudam. Sabe por que os caras estudam? Porque os caras não entendem. É mais fácil eles querem entender do que eles aceitarem. Eu aceito. Você quer aceitar? Então aceita, cara. Dói menos.
Veja o que diz Salmos 33. Vai dar tempo? Vai dar tempo aqui. Salmos 33. Olha só. Como que a lei foi abolida. Salmos 33 diz assim. É fantástico. Olha só. Salmos 33. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cuja Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Nossa, isso aqui é muito legal, cara. Ó, então foi o que eu falei no começo. Se existe esse oxigênio que me rodeia aqui, se existe essa natureza aqui atrás, se existe esse som da água caindo ali, é porque Deus mantém a ordem no universo. Ele falou e tudo se fez. Tudo que existe no mundo só existe porque existe a lei de Deus. E eu vou falar eu já falei isso uma vez, mas vou falar de novo. Existe uma coisa triste. Todo o universo, os pássaros, os peixes, os elementos obedecem a Deus. Somente o ser humano não obedece a Deus. Somente o ser humano. Somente. E não tem religioso, não tem. Somente o ser humano não obedece a Deus. Aquilo que ele mais ama, aquilo que ele fez com as próprias mãos, deixou já. Quando você estuda todos os livros onde na época dos profetas, só houve profeta porque as pessoas se afastaram muito de Deus. Cristo veio ao mundo porque as pessoas se afastaram de Deus. Deixou os apóstolos porque as pessoas se afastaram de Deus. E hoje o Espírito Santo corre por esse planeta todo para buscar aqueles que ainda acreditam na palavra de Deus. E o Bíblia Ponto Final está aqui, deixando essa mensagem para você. Se você acredita em Deus, acredite, porque a lei não foi cancelada. Tanto é que a salvação, que o diabo irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente. O remanescente é o que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo. Está lá em Apocalipse 12, 17. Tá certo? Somente os que têm a lei na sua... Hebreus 8, 10 fala que o concerto novo que Deus vai fazer, porque agora é Ele vai selar na mente e no coração os seus salvos. Ele vai olhar para dentro de você que está aí ouvindo o Bíblia Ponto Final e vai falar assim, esse aí tem condições de acreditar. Ele vai selar você. A partir do momento que ele selar você, quando você lê a Bíblia, você vai ver outra coisa. Você vai compreender outra coisa. Agora, se você não for um selado de Deus, você vai continuar acreditando no seu líder espiritual, na sua religião. E a Bíblia vai ficando de lado. Tô calmo hoje, né, cara? Louvado seja Deus por isso. Logo, quando o diabo diz que a lei foi anulada ou cancelada, é porque ele quer introduzir uma outra regra no lugar. Claro, né, cara? Simples. Ele sempre, ó, o diabo nunca criou nada. E tudo que ele cria é baseado nas coisas que Deus criou. Então, quando ele fala que a lei foi anulada, e aí os seus discípulos, né, que são os líderes espirituais da Igreja Papal Romana e da maior parte das igrejas protestantes, que ninguém protesta mais, e ensina que a lei foi anulada, ele está usando os seus próprios discípulos, porque aí essa igreja se torna uma sinagoga de Satanás, e ensina que a lei foi anulada e acaba afastando essas pessoas da salvação, porque ele quer criar uma outra lei. Então ele
Ele cancela a lei de Deus e ele cria uma própria lei, que é contrária. Por isso que ele é Satanás, ele é adversário da palavra de Deus. Então, porque ele quer criar outra lei no lugar, tá certo? Que vai parecer com a própria lei de Deus, porém com outras nuances fora da palavra. Então, o que o diabo inventa é uma síntese da lei de Deus, só que alguma coisinha fora e o cara cai, porque ele não quer mais ouvir a voz de Deus, ele quer ouvir a voz do seu líder espiritual. Anulando assim, quando você anula a lei, você anula Cristo, que é o verbo. Ó, esse raciocínio aqui, eu vou ler bem devagarzinho porque foi o próprio Espírito que ditou para mim, tá certo? Olha só, anulando assim a lei de Deus, você anula Cristo, que é o verbo, que é a palavra, que é a Bíblia, que são os mandamentos, que é a lei. Quando você cancela a lei, você não obedece à lei, você automaticamente está cancelando Cristo, porque ele é o verbo. E se ele é o verbo, ele é a palavra. Se ele é a palavra, ele é a Bíblia. Se ele é a Bíblia, são os mandamentos. Se são os mandamentos, é a lei. Aí você fala que é um cristão e ele fala, não vos conheço. Você entende porque agora ele diz aqui várias vezes naquele outro texto, não vos conheço? Porque você está cancelando Cristo. Quando você não obedece à lei, você cancela Cristo. Você fala de Cristo, mas ele não te conhece. Lembra no vídeo anterior? O vídeo anterior está lá em... é forte. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras que são de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não são de Deus. Porque você cancelou, acreditou na mentira do diabo que a lei foi anulada, você não ouve a palavra de Deus, logo você não é de Deus. Cara, é uma cilada muito bem armada. É uma cilada muito bem armada. O diabo é um cara bem astuto nesse sentido. Ele é bom. Eu costumo pensar assim que o diabo é muito bom no que faz. Só que nós ficamos, sabe assim, vigiar e orar, que a Bíblia fala lá em Efésios 6, que é o escudo da fé. É uma batalha, cara. Você tem que estar armado o tempo todo. Beleza? Fica aqui então, ó, essa mensagem aqui, uma das mentiras do diabo, e ele usa as igrejas, né? Os templos religiosos para divulgar essa mentira, tá? Ele usa o papado romano e pastores das igrejas protestantes aí, que ninguém protesta mais, para divulgar a mentira. Esses caras vão ser penalizados por estar ensinando errado. Mas você, se assistir o Bíblia Ponto Final e abrir os olhos, abrir a mente e o coração, você pode se salvar. Obedeça a lei de Deus, cara. Que é tudo isso aqui que está aqui atrás, ó. A natureza reflete a lei de Deus. O oxigênio que eu respiro reflete a lei de Deus. Tá bom? Fiquem na paz. Siga-nos. Venha aprender conosco aqui. Bíblia Ponto Final. Beleza? Fica na paz do Senhor. Amém, amém e amém.